Amém? Cumprimento a igreja em nome de Jesus. Aleluia. E a respeito desse nome que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Aleluia. Nesse dia que se inicia essa semana maravilhosa, vai ser uma semana de bênção e conquista para vocês. Em nome de Jesus eu creio. Tá certo? Quem crê diz amém. Amém foi fraco, Jesus. Mas a palavra diz: digam fraco, eu sou forte. Glória a Deus. Aleluia. 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 Vai sair. O som de você tá legal. Som. Glória. Vamos lá. Salmo 103. Um dos salmos que eu amo muito esse salmo. Já aprendi grandes lições desse salmo. Além de ser um salmo de benefícios, que ele mostra para nós os benefícios que Deus já fez para a gente. Esse salmo ele retrata como você deve ser grato, porque há coisas muito preciosas e valiosas. E eu digo para você com certeza, sem medo de errar, ele está inserido dentro desse salmo aqui, está inserido os 3 maiores benefícios de Deus para você. Amém? Salmo 103, versículo de número, já vou direto, tá? Não vou ler o versículo número 2, eu vou ler o 3 direto. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Vou ler o 4. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor ou de graça e de compaixão, ou de graça ou misericórdia. Versículo 5. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Ou quem supre a sua vida de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. Aqui tem 3 benefícios maravilhosos, poderosos, e os principais da palavra. Aqui ele está falando sobre o nome de Jesus. No versículo 3, perdoa e sara. O versículo 4, redime a tua vida da perdição e te coroa de graça e de misericórdia. Está falando do sangue. E o último, quem enche a tua boca de bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ele está falando do Espírito Santo. Então, sem o perdão e sem a purificação do sangue, você não tem o Espírito Santo. Mas com o perdão e com a purificação do sangue, você tem o Espírito Santo na sua vida. Amém? Se você passou por esse processo, então você tem o Espírito de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu vou me reter nessa noite apenas sobre o primeiro benefício que eu quero compartilhar com vocês. Glória a Deus. O nome de Jesus, ele traz perdão, e ele traz cura, ele traz salvação. João, no 1 João capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Ou seja, os seus pecados, os meus pecados, os nossos, são perdoados por causa do amor que há nesse nome. O nome de Jesus perdoa pecado. Glória a Deus. Então você pode dizer: eu estou perdoado. Você pode dizer isso? Fala: eu estou perdoado. Eu estou perdoado. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda em Atos 10, versículo 43, ele diz assim: a ele todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Aleluia. Não tem você subir escada para ser perdoado, não tem pagar promessa para ser perdoado, não tem você ficar 3 dias em jejum para
ser perdoado. Há um poder no nome de Jesus, e esse nome perdoa pecado. Você pode ver quando Jesus ele está naquela casa em que os homens tiram o telhado e eles descem aquele paralítico e colocam no meio da sala aquele paralítico e fala, e Jesus olha para ele e fala assim: os teus pecados estão perdoados. Os fariseus em seus corações começam a murmurar e a dizer: quem é esse que perdoa pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Mas mal sabiam eles que quem estava ali era o próprio Deus, em corpo, alma e espírito. E Jesus disse para aquele homem: qual é mais fácil? Dizer os teus pecados são perdoados, ou dizer levanta e anda? O que vocês acham? Qual é mais fácil? No mundo espiritual é mais difícil perdoar pecado, correto? No mundo físico, o mais difícil é levantar, levanta e anda. Mas Jesus tinha autoridade, e com a autoridade que ele tinha, ele disse: os teus pecados foram perdoados. Ele estava perdoando, ele era Deus. E ele mostrou para aqueles homens: olha, vou mandar ele levantar também. Já que vocês acham mais difícil eles se levantar, então levanta e anda. Vai, toma tua cama e vai embora, vai para tua casa. Aleluia. Os teus pecados estão perdoados. Você pode se levantar nesta noite? Você pode se levantar nesta noite com uma unção, uma graça e um poder, porque há poder nesse nome para perdoar pecado, querido. Aleluia. Porque às vezes fica uma coisa acusando você. Você pegou. Parece aquele passarinho de desse. Eu fui dar uma olhada no Face e o cara filmou o pica-pau. Eu disse: rapaz, eu quero dormir, olha ele no vidro do pica-pau. E ele querendo dormir, ele falou: não acredito numa coisa dessa. Natureza é linda, né? Deus, quando quer que o homem fique acordado, ele usa um passarinho e faz assim: acorda, levanta. Aleluia. Os teus pecados foram perdoados. Glória a Deus. Então você tem que glorificar, você tem que engrandecer mesmo esse nome. Aleluia. É um benefício que foi dado a você. Quando você escorregar, você lembra que é um nome que te sustenta, há um nome que te levanta, há um nome que te perdoa, há um nome que te refrigera, há um nome que te traz paz, há um nome que te traz alegria, há um nome que é poderoso. Aleluia. Nada pode te acusar, e se te acusar, você mostra o nome. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes nós ficamos meio, parece que esquecemos que há um poder nesse nome. Sabe como você afugenta as trevas? Por meio desse nome. Porque ele diz, o dono desse nome, ele diz assim: eu sou a luz do mundo, quem andar em mim não andará em trevas. Afugente as trevas da tua casa, afugente as trevas do teu relacionamento. Há uma autoridade nesse nome para lhe perdoar, para lhe curar as feridas da alma. Ah, se não fosse esse nome, como nós estaríamos hoje? São coisas simples que Deus cura também. Eu tinha uma alergia nesse, não lembro agora se era a mão direita ou a mão esquerda. Já contei isso aqui. E coçava e descascava, ficava aquele preto. Eu falei: meu Deus, que coisa chata, aquela coceira chata. Peguei um dia, um óleo de unção, ungi, orei no nome de Jesus e esqueci. Depois eu falei: meu Deus, faz tempo que não coça. Falei: não, mas eu te curei. Eu falei: glória a Deus. Aí no dedo esquerdo aqui eu tinha um monte de peixe, me incomodava, doía. Eu vou ungir também. Ungi, esqueci. Eu falei: cadê o monte de peixe? Subiu, rapaz. O nome de Jesus curou.
Aleluia. Você tem essa arma poderosa. Você tem esse nome. Muitas vezes como igreja a gente fica, ai, o que eu vou fazer? Ai, haja remédio. Haja remédio. Nós não somos contra o remédio. Também não. Dor de cabeça já ficou lá com... Moça, com dor de cabeça, moça. Ela está lá em cima da armário, pega lá. Pega pra mim. Vai dizer que você não é assim também. Aí, ó, depressão, tudo depressão. Aí lá vai a mulher, pega o remédio. A gente gosta de paparicado, né? Glória a Deus. Falar que não gosta, né? Conversa fiada, negócio. Aleluia. Salvação. Olha que esse nome nos dá: salvação. Porque a palavra salvação a gente pensa que é só ser salvo do inferno, né? Não. Ele te salva dos seus pecados, Ele te salva das suas misérias, Ele te salva dos maus pensamentos, Ele te salva. Salvação é abrangente, é muito, sabe, tudo que você pensar de ruim, de perdição, Ele te salva, Ele te liberta, Ele te livra. Em Atos 4:13, né? Ou melhor, Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Esquecemos disso. Aleluia. Quando eu vou ler esse versículo, parece que minha voz começa a aumentar mais, parece que vem de dentro assim, algo, porque é forte. Você vai buscar qualquer nome de quantos heróis: Davi que venceu Golias, venceu os filisteus, Josué que venceu os amalequitas, Moisés que fez o povo atravessar o mar vermelho, José que conseguiu interpretar os sonhos e conseguiu, na escassez da comida do povo, por causa do Deus de Israel, porque o Espírito excelente estava sobre ele, e muitos outros que fizeram grandes coisas. Os seus nomes estão na história. Muitos outros homens que foram heróis, mas nenhum nome desses se compara à autoridade e o poder de salvação que há no nome de Jesus, que é o nome sobre todo o nome. Aleluia. Pode ter certeza que quando você não tiver palavra para orar e você começar a clamar só Jesus, as trevas vão se afugentar. É como se tivesse milhares de demônios se arrodeando, e você aqui sozinho dizendo Jesus, mesmo sem força, e você fala para Jesus. Há uma luz brilhando. Cada vez que você fala Jesus, ela acende mais. Jesus, 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 Jesus. E os demônios não vão resistir. Eles começam a se afastar. Não. Por mais que eles gritem, falem, esprafejem, paguem em cima de você, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não é, que você não. O nome tem uma autoridade fora de série. Há um poder, meu irmão, há um poder fora de série nesse nome. Eu lembro uma vez que eu estava na igreja, Brasil para Cristo, em Copiúba, lá em Carapicuíba. E eu disse: é nesse nome que os enfermos são curados, é nesse nome que a tristeza vai embora. Quando eu apontei para o céu assim e falei isso, eu senti que o céu abriu e o raio desceu. Eu perdi a... Desculpa. Eu perdi a cor, sumiu minha cor. Porque desceu uma unção sobre mim. Ela estava na igreja e ela falou: vai ver, Deus vai matar ele no culto agora, vai cair mortinho. Uma unção sobrenatural para o seu assim. E eu, é no nome de Jesus. Aquele negócio fora da comum. Irmãos, nada pode deter este nome. Eu faço um desafio com você.
está preso nas dívidas, coloca todas as dívidas suas num papel. Escreva Jesus em cima delas assim, põe o nome. Comece a orar. Deus vai fazer um milagre por causa do nome, que é sobre todo nome. Esse nome é acima das dívidas. Aleluia. Eu declaro vitória para a sua vida. Eu declaro vitória para a sua vida. Eu declaro vitória pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Haja luz em nome de Jesus. Sabe, você olha assim, meu Deus, o que eu vou fazer? É X para aquilo, é Y para aquilo outro. Não vai dar. O nome de Jesus vai dar. Coloca o nome de Jesus acima de tudo isso. Coloca o nome de Jesus acima de tudo isso. Coloca o nome de Jesus acima de tudo isso. Há um poder, uma autoridade nesse nome. Esse nome desfaz as trevas. Esse nome te dá acesso ao trono do céu. Evangelho de João 16, versículo 23. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo quanto pedides ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Jesus falou. Disse Jesus. Quer ver outro versículo? João 14, versículo 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Sabe o que acontece? É que muitas vezes nós paramos, desistimos, desanimamos, paramos na metade do caminho. Enquanto Ele diz um princípio da palavra dele, ele diz assim: pedi, e dá-se-vos-á. Batei, e abri-se usado. Buscai, e achareis. Porque o que pede, diga comigo, porque o que pede recebe, diga recebe. Porque o que pede, recebe. O que bate, se abre. E o que busca, encontra. Deus é verdade ou Deus é mentira? Agora você não recebeu porque você parou de pedir. E quando Ele fala pedir, Ele está dizendo de persistência. Buscar, bater. Lembra da parábola? Chegar o cara de noite na sua casa. Eu chegar na casa do pastor Robson, 3 horas da manhã. Ele estava naquele sono profundo, porque ele trabalhou o dia inteiro, imagina. Aí eu chego lá, e eu quero tomar café com ele naquela hora. E eu bato na porta dele. Ele não vai acordar assim, a minha primeira batida. Vai? Não vai. Então eu continuo batendo. E eu começo a gritar: Pastora Camila! Pastor Robson! Levanta! Rapaz, esse cara vai acordar chateado, invocado. Mas ele vai abrir a porta, porque ele está cansado. Não é assim que o homem está cansado? Se alguém vir lá perturbar ele e falar: meu Deus do céu, eu não acredito, Senhor, que o pastor já está na minha porta nessa hora, batendo, o que ele quer? Aí você vai lá atender, e às vezes é alguma coisa urgente, a chateação já sai, mas eu já fiz isso de madrugada na casa de uma pessoa. Você vai falar assim: é bom. A minha empolgação era tão grande para evangelizar. Eu era recém-casado. Eu acho que não, nós já tínhamos o Marcelo. Já tínhamos 1 ano, 2 anos de casado. E eu fui na casa do Josival. O Josival já teve um casamento com o Marcelo. Não sei quem conhece ele, chegou. Teve a oportunidade de conhecer, trabalhei com ele 1 ano. E a gente preguei para ele, estava aceitando Jesus, graças a Deus. E eu fui na casa dele às 6 horas da manhã. Acordei e vou evangelizar, mas não vou sozinho.
atravessei a Viriara, cheguei no Jardim Bela Vista, onde ele mora, e fui chamar meus irmãos às 6 horas da manhã. A mãe dele falou: o que você quer essa hora aqui, menino? Você é maluco? Eu falei: não. Nós falamos: meus irmãos não. Era um sábado, a gente trabalhava até às 6. E eu levantei e falei: vamos embora, cara, vamos evangelizar, toma seu café e vamos embora. Saí dali 7 horas da manhã, vamos para casa do Silvio, pastor Silvio hoje. Vamos acordar outro cara. E saí nós três evangelizando, porque eu levei bastante folheto. Falei: vamos distribuir no centro de Osasco, nós estávamos evangelizando. Mas que doideira, né? É porque havia um nome que pegava fogo, que queima. Aí você não tem hora. Ele levantou, falou: levanta, vai, sai para evangelizar, vai pregar, vai falar do amor de Deus, vai jogar isso que está dentro de você em outras pessoas. Aleluia! Aleluia. Fala desse amor, fala dessa paixão, fala dessa vida que você tem, dessa paz que você sente, desse amor que tem te constrangido. Há o poder desse nome, querido. Aleluia. Quando você se sentir desanimado, porque tem pessoas que tudo desanima ela. Não desanime não, querido. Começa a falar nesse nome, falar poder nesse nome, a autoridade nesse nome. Esse nome traz luz, eu trago luz nesse nome. Profetize. Use o presente que Deus deu para você. Muitas vezes nós não usamos o que Deus tem nos dado. Deus tem dado à sua igreja o nome dele. Deus tem dado à sua igreja o sangue dele. Muitas vezes eu acordei de manhã e eu fui para o trabalho sem orar. E Deus alertava o pastor e falava assim: diga para o meu servo que ele não está clamando pelo meu sangue. Então nós temos o sangue de Jesus, que é uma arma de cobertura, uma arma de proteção. Precisamos estar clamando todos os dias. Saiu de casa, me cobre com o teu sangue, Jesus. Entrou na empresa, me cobre com o teu sangue aqui, Jesus. Alimento. Muitas vezes nós não oramos pelo alimento, já pegamos, já começamos a comer. Mas a palavra diz que o alimento é santificado por meio da oração. E o que a gente deve usar na oração? O nome de Jesus. Quando você ora em nome de Jesus. Era uma manhã de domingo, uma macarronada na igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, lá em Santo Amaro. Eu entrei na cozinha, perguntei para as irmãs: está pronto já a macarronada? As irmãs: terminando agora, está pronto. Eu gaiato, catei o prato, fui lá na panela de macarrão, da macarronada, e enchi o prato. Já agrada, irmã? Uma respondeu: parece que não. Eu levantei o prato e disse: só isso aqui. Graças te dou, Senhor, por esse alimento. Amém. Estava com uma fome. E ó, a segunda garrafada que eu dei, eu senti um osso muito fino. Eu, na minha imaginação, pensei que era um osso, que era frango, a macarronada com frango. E eu passei a língua naquele osso. O osso veio aqui e veio aqui. Eu falei: nossa, que osso diferente. Meti a mão dentro, tirei. Fiz isso aqui, ó, desse tamanho. Eu falei para a irmã: foi copo de vidro que você usou? De extrato de tomate? Ela disse: foi. Tá onde você jogou? Onde é que lixo? Eu fui lá pegar. Peguei o copo do lixo e encaixei aquele pedaço de vidro certinho que faltava no copo. Eu disse: irmão, pode servir, porque quem tinha que morrer Deus já livrou. Então ore. Até o café que alguém te der, ore. Aonde você passar, alguém te dá um copo com água, agradeça. Fica só isso, graças a Deus, Senhor, e pode beber. Missionário Manuel Guerra, um certo dia, ofereceram um café para ele e para outro pastor, estavam dois juntos. O pastor pegou o café, o outro que estava acompanhando tomou. O missionário Manuel levantou e disse: ó, grande Deus,
Graças te dou por esse café. Ele acabou de falar isso, a xícara estourou na mão dele. Pá! E o outro pastor teve que ser socorrido. Foi para o hospital fazer lavagem. Estava envenenado. Você está entendendo? Ore sempre. Há um poder no nome de Jesus. Eu lembro que em Natal, nós estávamos em Natal. E era dia 25, comemoramos o Natal na casa de uma senhora que era de oração, uma mulher de oração. E nós fomos para lá, os jovens gostavam muito, eu, Jeane e outros jovens, Eustáquio. E nós sentamos à mesa, tinha umas 2 ou 3 senhoras de oração. E vamos agradecer ao Senhor, vamos e tal, por esses alimentos. E nós começamos a orar. Naquela oração, uma xícara estourou no meio da mesa. Pá! Sabe por quê? Porque Deus quis mostrar que estava com a gente. Aleluia. Nos guardando, mostrando que há um poder nesse nome, há uma autoridade. Eu lembrei agora, lembrei do missionário, lembrei o que aconteceu com a gente. Deus cura, Deus livra. Nós estávamos no evangelismo na comunidade Maruim. É uma comunidade muito conhecida lá em Natal, entre o Alecrim, entre as Quintas, um bairro chamado Quintas, e o bairro chamado Igapó. E tem aquela comunidade perto ali do trem. E nós estávamos evangelizando, eu cheguei numa casa, eu, Jeane e o Chagas, e eu olhei de uma criança, toda feridenta, e escorria daquelas feridas água e pus. Aí perguntou, não levou o médico? Ele falou, passou medicamento, mais nada, a criança continua do mesmo jeito. Falei, então vamos orar que Deus vai curar. Eu virei pro Chagas, você olha aí. O Chagas, rapaz, você foi eu para orar. O Chagas olhou e nós fomos embora. Uma semana depois eu voltei sozinho para aquela região evangelizando. E eu passei na mesma casa, olhei para a mesma criança, eu vi que estava tudo sequinho as feridas. Eu falei assim, senhora, o que aconteceu? Levou de novo no médico? Ela falou, não. Levou mais no médico, não. Vocês acabaram de orar e deram as costas secou. Ficou só as marcas. Querido, ao poder do nome de Jesus, a oração curou aquela criança. Você tem que usar esse nome. Sabe quando você não está começando a quebradeira dentro da sua casa? Opa! Identifique. Espírito de roubo, ação das trevas, fora em nome de Jesus. Você tem que orar. Não foi nada não. Não seja igual aquele papagaio. Não sei, não quero saber e não tem importância. Eu só sabia falar essas 3 coisas. Então, quando as coisas começarem a acontecer, eu peraí, tem alguma coisa errada. Se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, se eu vou atrás e tal, e está acontecendo isso, peraí. Consagre suas coisas ao Senhor, consagre sua casa, consagre seus filhos, consagre as roupas, consagre os alimentos, consagre tudo, ore por tudo. É uma guerra. Não pense você que eles não estão de olho em nós, estão de olho em nós. O reino das trevas está de olho em nós, porque nós somos filhos da luz, guerreiros da luz, soldados da luz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O quarto, o nome que é acima de todo nome, Filipenses 2,9, diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome,
Paulo, de Pedro, Davi, Moisés, como eu já falei, e vai se assemelhar a esse nome. Versículo 10: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Debaixo da terra. Por que Paulo não podia falar só dos que estão nos céus e na terra? Por que ele falou debaixo da terra? Porque aí ele tem uma doutrina aí fora que diz que demônios não existem. Então por que Paulo fala debaixo da terra? Porque os adversários espirituais estão debaixo da terra. Querendo ou não, talvez algumas pessoas até discordam, eles estão debaixo dos nossos pés. Porque está debaixo da terra, e eu estou na terra e eu estou pisando neles. Está debaixo dos nossos pés. Agora eu posso usar a expressão espiritual. Está debaixo dos nossos pés em nome de Jesus. Diga: o inimigo está debaixo dos meus pés em nome de Jesus. Porque esse nome é um nome conhecido no céu, adorado no céu, reconhecido na terra. Todas as religiões sabem que esse nome é tremendo. Em qualquer religião vai citar o nome dele, é conhecido. E debaixo da terra, eles tremem de medo por causa do poder que há nesse nome. Eles se perdem de medo. Quando você abre a sua boca com autoridade e expressa esse nome, o inferno recua. Tem que recuar, meu querido, porque há poder no nome de Jesus. Aleluia. Só que existe um detalhe. Aqui no Brasil nós estamos tranquilos, estamos em paz. Lá fora, muitos dos nossos irmãos estão pagando o preço, até com a morte. Mas eles não temem a morte, eles enfrentam o nome de Jesus e terminam a carreira, não negando esse nome. E muitas vezes nós aqui no país livre, por pequenas coisas, acabamos negando o nome de Jesus. Você não foi provado até a morte ainda, querido, e nem queira. E Deus não permita isso. Então não negue o nome de Jesus por qualquer bobagem, por qualquer bobeira, por uma luta. Eu sei que às vezes a luta não é fácil para você, mas você não foi provado até a morte, como muitos dos nossos irmãos na janela 40 já foram, pagaram com a morte, açoitados, sabe, colocar agulha na paz. Você aguenta? Quem já furou o dedo? Já pensou colocar a agulha debaixo da sua unha, enfiar e começar a puxar, né? Não. Depois o cara arrancar a unha com o alicate. Tem um livro Torturados por amor a Cristo. Aleluia. Estamos finalizando. Versículo 11: e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu vou repetir esse versículo para que ele se encaixe cada vez mais na sua mente, na sua memória. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para terminar, a igreja, Ele tem dado autoridade pelo seu nome. E esse eu vou ler aqui agora em Marcos 16. Abre aí a sua Bíblia, Marcos. Evangelho.
último capítulo, Marcos 16, versículo 15 em diante. Jesus disse assim, e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais vão seguir aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Lucas 10, versículo 17 em diante. Vamos lá, Lucas 10, versículo 17. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Disse Jesus: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Ele deu autoridade à sua igreja. Foi Jesus quem deu. Mas ele fala aqui: mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém? Aleluia. Ele tem dado autoridade para a sua igreja. Sempre de madrugada, quando nós levantávamos, tanto eu como a pastora, eu colocava a mão sobre as crianças. Eles eram pequenos e nós orávamos por eles. Profetizávamos sobre a vida dele pelo poderoso nome de Jesus. Hoje eu vi um irmão falar alguma coisa. O José estava ministrando e ele falou da igreja e falou: meu pai sempre diz isso. Aí ele comentou comigo hoje, o rapaz. Eu falei: amém, glória a Deus. Ele estava ministrando e ele tem seu jeito, pastor, de ministrar e tal. Aí eu falei: o Marcelo também tem um pouquinho do jeito dele. Porque conviveu com a gente. Até eu falei: o jeito dos sermões, né? Todos três, tanto a Axel como o José, como o Marcelo, os sermões são parecidos, né? O Marcelo tem mais um pouco assim na administração também da mãe dele, né? Aí eu falei assim: andou com a gente, viveu com a gente, vai nos imitar. Amém? Então quem anda com Jesus vai imitar Jesus, vai ser semelhante a Jesus. Aleluia. E a unção que você recebe é a unção que você admira. Aleluia. Glória a Deus. E eu admirava muito, admiro, já partiu para a glória anos. Tanto o missionário Manuel de Mello como o pastor Bernardo Johnson. Sempre admirei esses homens e tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. A unção que havia naqueles homens. Aleluia. Quem tem? Há um renovo para essa igreja. Há uma nova unção para essa igreja. Diz o Senhor. Aleluia. Quando o ministério de louvor cantou, Deus tem isso para essa igreja. E eu já ministrei várias vezes essa mensagem, os 3 benefícios. O Senhor mandou me reter só no nome. Aleluia. Use o nome de Jesus. Quando eu penso que estou fraco, aí eu estou forte. Porque é esse nome que me fortalece. Quando eu penso que eu vou parar, desistir,
esse nome vem sobre mim. Ele diz assim: eu sou a porta. Quem entrar, passar por mim, entrará e achará passagem. Você quer o que é novo? Você quer aprender a lutar com